entrando no ar. Programa Rema, na 102.9 FM. Dinamismo. Falar no finalzinho da programa que entrar no embalo é hoje. Louvores. Palavras de Deus. Passando aquele lazer espiritual, vamos dizer assim. Na 102.9 FM. A sua rádio, a nossa Rádio Vitória. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, já vai aí boa noite pra você que tá ligadão com a gente aí na 102.9 pra você hoje, hein? Tem coisas relevantes e especiais. Olha, não sai daí porque hoje tá demais a situação, né? É, isso aí tá demais. E eu vou dizer pra ti, hein, que tá demais porque hoje tá aqui um ilustre convidado, amigo meu. Eu não sei se de infância, daqui a pouco nós vamos descobrir. Olha, minha memória aí me leva aí, ó, a conhecer esse camarada aí, sei lá, acho que o cara tinha uns 12 anos, acho que uns 9 anos na creche, cara, na creche! Coisa boa, isso aí é o que Deus nos preparou aí pra essa segunda-feira aqui, tá comigo aqui agora, sem muitas delongas, né? Só o sobrenome dele, gente, hoje eu ainda troquei uma ideia com ele no Facebook, né? E disse pra ele, cara, o teu sobrenome tem um nome assim, com uma etiqueta de roupa de marca, velho. Acosta. Tá comigo hoje aqui, Micael Acosta. Desculpa a brincadeira, irmão. É o irmão Elton, Deus abençoe em nome de Jesus. Se apresenta aí, Micael, né? Micael é o nome dele para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, mais uma segunda-feira estamos juntos. E agora com o nosso irmão Micael. Micael, a paz, Micael. Paz, meu irmão. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Vitória e do programa Rema. Muito obrigado pela oportunidade, irmão Elton. Glória a Deus. Olha só, Micael, olha lá, me ajuda aí na minha memória aí. Faz quanto tempo aí que nós se conhecemos aí, Micael? Acho que tinha uns 9 anos, acho, né, irmão? Quantos anos tem agora? Quantos anos agora? Ah, eu vou dizer... Ah, para! Bota aí. 3.7, cara, né? 3.7 tá bom, meu, tá louco. Então, vai fazer uns 18 anos já, né? 18 anos, né? 18 anos. É, eu tô com 4.0, né? 4.0. É, mais 20 e alguma coisa, porque faz 20 anos que eu tô com a Denise e tu que... 20 anos casado, irmão, mas que mágica é essa, cara? É a mágica, não tem mágica, né, Micael? O negócio é Jesus, né, irmão? Acho que é por aí, né? Jesus como juiz ali não tem, né? O negócio flui mesmo, né? Inclusive, aliás, nós conhecemos, né, irmão Micael? Interessante. Conhecemos as nossas esposas no colégio, né, irmão? Colégio, né? No colégio. Foi isso, né? Acho que tu também... Isso, eu também. É. A gente se criou junto, na verdade, eu conheci a Denise desde os 9 ou 8, quando aí ela veio pra Alvorada. E aí depois ela começou a estudar ali na Estela. E aí vocês conheceram lá e tu também. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha. Agora eu tô aqui, né, de encontro com o meu amigo Micael, né? Micael congrega, glória a Deus, né? Assembleia de Deus, Micael? Isso. Assembleia de Deus, né? Congregação Torotama ali. Congregação Torotama. E hoje eu fiz uma brincadeira que virou verdade, né? Eu disse, e aí, meu, que tal tu fazer uma visita pra mim? Disse o Micael, disse que tem um... Disse, não, né? Ontem, né? Eu tava... Isso. Analisando ali o podcast ali desses camaradas ali, né? Fiquei ali no trabalho, tava de molho, né? A serviço. E aí, fiquei ali. Eu disse, vou dar um bico e já vou fazer minhas coisas. Mas não, dei um bico ali e fiquei, Micael, né? Tava interessante ali o testemunho do... Esqueci o nome do homem lá. O irmão Glaucio. Glaucio, irmão da Janice, né? O cunhado da Janice, irmão do Wanderson. Glaucio. Aquele... Não, o do Joel. O Joel foi o último que vocês fizeram, foi o Joel. Que a gente fez esse aí que eu assisti. No caso, ele é irmão da Janice, né? Cunhado do Wanderson. E tava muito gostoso. Irmão, como é que tá a experiência do podcast lá, amado, né? Vou te dizer que cada podcast, irmão, tá... Na verdade, renova a gente que tá fazendo, porque é uma experiência única e a gente começa a falar das coisas de Deus e as bem-aventuranças de Deus na nossa vida, e aí a gente começa a descobrir o quanto a gente tem mais ainda
pra se aproximar e estar perto de Deus, o quão pequeno a gente era de Deus. Nossa, meu. E o podcast, ele tem feito, acredito que não só o crescimento das pessoas que nos assistem, o intuito dele é esse, né? Mas edifica muito a gente, que nem o Joel, veio lá dar um testemunho, se emocionou lá, a gente também começa ali a aprender junto. É um baque no espírito. Mas, o irmão Glaucio também teve lá, deu um testemunho de quando ele teve encarcerado, e aí... Tempo da derrota. O Glaucio tem um baita testemunho, né? Irmão, e aí tu o Babinha, o antigo Babinha. Não falaram lá? Eu tenho que olhar, que ele tá gravado lá, tá né? gravado. No podcast lá, eu vou dar. Não, ele não revelou esse apelidinho, né? Não revelou. Ah, se eu tivesse lá, ele disse, o falecido Babinha já foi. Agora é o presbítero Glaucio. É evangelista ou presbítero? Não, presbítero Glaucio. Segundo encarregado ali da AD Torotã. Perfeito. Aí, irmão, tu tocou em algo que me toca quando as pessoas falam, Micael. E às vezes ontem ainda a Kelly falou sobre isso. Ontem nós estávamos conversando, passada a meia-noite, eu e minha esposa ali, né, no Zap Zap, né, e aí eu estava no serviço e ela em casa. Aí ela comentou e disse, não, Elton, mas tem pessoas que precisam da oportunidade de realizar a obra de Deus e aquilo fortalece elas. E é verdade, é verdade, porque a vocação, né, mais o serviço que você faz para Deus, ele te alimenta, porque tu tá justamente fazendo aquilo para quando tu foi chamado, entendeu? E a gente se descobrir, Micael, aonde nós estamos, temos que estar para glorificar o nome de Deus, olha, a coisa flui. E não é por à toa, né, que eu te fiz um convite só, e tu, vamos lá, eu tô pronto, em nome de Jesus, me dá um tema aí, vamos. Então tá, Micael tá aqui com a gente, tá bom, Micael? Tudo certo. É isso aí, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite pra você que tá com a gente. Hoje, segunda-feira, gente, segunda-feira vamos tratar, né, um assunto especial, gente. A partir de agora, né, nós queremos entrar aqui, né, na condição do nosso estudo nesta noite, né. Queremos fazer, né, trazer algumas percepções bíblicas acerca de uma palavra, né, que se encontra em Lucas capítulo 15, verso 11, gente, né. Lucas capítulo 15, verso 11, para centrar, né, o seu entendimento, ele vai falar da parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, né, é aquele jovem que por falta de experiência saiu da casa do pai, ok? E ele saiu, ele teve um plano, ele teve um projeto, formou e ele queria a parte dele e realmente o pai o deu porque era seu de direito. Ele foi embora, viveu uma vida dissoluta, né? Ele se arrependeu e voltou. Só que muitas coisas aconteceram, né? Nessa partida dele e nessa nova integração no mundo, né, das vaidades, no mundo da prostituição, né, no mundo da bebedice, porque ele viveu uma vida dissoluta. Nós queremos trabalhar aqui 2 pontos, né? Vamos trabalhar muitos pontos, mas eu quero centrar na sua vida 2 coisas. Não vale a pena sair da casa de Deus. E segundo, se você saiu, é hora de voltar. Mas eu não tô sozinho nesta noite, eu tô aqui com o Micael Acosta, né? Eu digo infelizmente e felizmente, né? Eu digo infelizmente porque o Micael teve essa experiência, Micael, né? Eu não vou dizer assim, amado, viu, que muito eu orei por ti, mas tu sempre teve em mente, né, na minha vida, né? No sentido de que Deus, toca ele precisa voltar, tu tem um chamado. Eu sempre confiei que Deus, Micael, né, iria te trazer de volta, mas esse trazer de volta eu sei que não foi fácil, né? Há muita coisa para se contar, temos poucos aqui, tipo, 1 hora, né? Passamos já 18 minutos aqui, né? Então nós vamos entrar agora aqui no tema. Micael, capítulo 15, verso 11, né? Ele vai falar da parábola do filho pródigo. Pródigo, o que é um pródigo, Micael? O que seria um pródigo, né? A palavra pródigo aí, tu tem uma síntese, uma básica, né, para qualificar essa questão do pródigo. O que significa pródigo? Perante a linguagem portuguesa, né, significa alguém que esbanja. Esbanjador, Micael. Esbanjador. Então veja, em primeiro lugar, a característica desse camarada, né, desse jovem, esse moço que a Bíblia chama,
ele já carrega isso na personalidade dele. Ele já tinha um problema. Ele já era um... Hã? Era um consumista. Era um cara esbanjador. Já dá pra trabalhar, né? Cara que tem aquela coisa de, não, senta aí que eu pago todas e tal. Isso na casa do pai. É comigo a coisa. É comigo. Então, isso é um problema, né? Porque às vezes a pessoa no mundo evangélico, ele não tem o domínio de si, e aí ele acaba, né, olhando para outros horizontes. Mas vamos lá, quero deixar contigo. Micael, a primeira condição aqui que eu quero trazer aqui para te usar o texto, é te deixar livre, tá? Eu quero que tu me leve nesta noite pro horizonte da palavra de Deus e a gente vai trabalhando. Micael, o que nós podemos aprender em primeiro lugar? Em primeiro lugar, antes de falar qualquer coisa, por que eu não devo sair da casa do pai? Em primeiro lugar, depois tu trabalha o texto. Por que eu não devo sair, Micael, da casa do pai? Pô, tu que teve lá, tu tem uma ideia aí, né? Minha experiência própria, por experiência própria minha, o mundo, né, não te oferece nada. No começo ele te oferece tudo, que tu acha, mas ele não te oferece nada, porque o vazio que tu acha que tu sente na casa de Deus, que é aquele anseio por algo mais, que tu vai procurar no mundo, esse vazio aumenta muito. E depois do retorno que tu vai descobrir que o mundo só foi pra te destruir e te arrebentar. Não tem. No mundo não tem o porquê tu estar lá, a não ser... Certo. E é interessante que, Micael, que você vai perceber, depois tu vai trabalhar o texto, eu circulei aqui, né, que o meu camarada, meu convidado fala e eu vou anotando. Eu anotei aqui essa palavra vazio. Cara, o vazio vocês trataram lá no podcast de vocês. Isso. Lá, ele te leva... Olha, tu chegou a ter um período depressivo, uma situação bem profunda aí, pode falar desse vazio aí um pouquinho. O que aconteceu comigo, né? Vou dar um resumo rápido. Eu me converti a Jesus, aceitei Jesus, e aí achava que o mundo faltava algo para me descobrir no mundo, fui querer desbravar o mundo, né? E o mundo me deu várias oportunidades para me engodar, me deu para me ganhar bem, e aí chegou um momento que ele me tirou tudo. Fui o filho pródigo. Eu saí bem, comecei a ganhar bem na época, em 2009, 2008. Naquela época, eu ganhava 9 mil reais a 12 mil reais, entre 9 a 12 mil reais. Me pergunta quando me sobrava no final do mês, não sobrava nada. Nossa, rapaz, de 9 mil reais não sobrava nada. Não sobrava nada. Tava sempre, quando chegava o mês, final do mês já tava correndo. Coisa e eu era realmente um esbanjador, né? Olha, não me importava com nada. Viu só? Eu não me programava, não me preocupava com... Legal, amigo tinha bastante? Tinha uma galera? Todo final de semana. Todo final de semana. Tem uma galera, né? Tanto que teve uma vez que eu não tinha... A gente se mudou, eu e minha esposa, né, pra Restinga. E a gente chegou lá, a gente alugou uma casa com piscina e tudo. A gente não tinha nem móveis. E aí fizemos um churrasco. Aí eu falei, eu não tenho nada, não tenho nem churrasco, não tenho nada. Não, nós levamos tudo. E assim foi, né? Até quando eu cheguei a não ter nada, a passar fome. E daí depois voltei, daí comecei a trabalhar. E aí acabei me separando da minha esposa. E aí sim. Que consequência, né? Tu vê que consequência? E aí tu vai te enredando. O começo entre aspas, é bacana, né? Lindo, é ilusório e tal. Não, né? É um sonho. Um recadinho pra você aí que quer. Ai, quero ir pro mundo. Ai, eu quero ter. Amado, fica onde tu tá aí, viu? Fica bem sossegadinho aí. Que, olha, eu trouxe um cara aqui que ele sabe do que tá falando. Entendeu? Então, assim, ó, hoje você vai só aprender aí, né? E come quieto, né? Deus é bom. Micael, glória a Deus. Olha só, essa vida vazia é complicado. Então, tu consegue enxergar nesse texto um paralelo contigo? Vambora. Consigo. Pode trabalhar aí. Uma das coisas que te chama a atenção no texto aí. Isso, que eu aprendi, tiro como lição do texto, lição de vida, eu até anotei aqui. Não, no aqui pensamento. o rema tem que anotar, cara. O que a gente descobre nisso, né? E quando a gente vai pro mundo, a gente acha que o problema... Vou falar do cristão dentro da igreja, pode ser? Lógico, tá. Fica na liberdade. Quando a gente tá dentro da igreja, a gente acha que o problema, né, é a igreja, o problema é os irmãos, os outros, né? o problema é Cristo, tudo tem problema, né? Mas o mundo não tem. E outra coisa, tu não é o problema é onde tu tá. E eu me lembro que quando eu me afastei de Jesus, eu me afastei porque eu dizia que a culpa era do meu líder, era da gestão da igreja. E aí, sabe qual era o problema, Elton? Era o meu ego. Eu não me esvaziei. Eu era orgulhoso, né? Não podia me dar o luxo de dizer eu pequei, eu não podia me rebaixar esse ponto. Forte. Então o que aconteceu? Forte. Ó, eu vou anotar isso aqui. Vai lá, forte. Fui lá e padeci no mundo. Por quê? Porque eu achei que o problema era todo mundo. Mas sabe o que eu descobri, Elton?
que o problema era eu e que o problema não estava em Jesus. E que não é difícil servir a Jesus, porque a gente acha que o cristão sofre. Não, o cristão tem seus problemas. Mas, cara, sem Jesus, gente, é muito pior. Vai por mim. Vai, imagina. Porque daí tu imagina. não tem outra, tu deixa de orar, deixa de conversar com Deus, tu não tem Se teu amigo, enfraquece, não tu tem. acaba... Os teus dias angustiantes, esse vazio que tu procura, que é o Espírito Santo de Deus certo. dentro da nossa vida, né? Querendo ou não, a gente é templo do Espírito, mas quando a gente esvazia ele... Aí que vem, né? Aí é revelada as tuas angústias, né? Revelada a tua depressão, a tua falta de Deus ali, né? Na falta do Espírito, né? Teve uma Vazio se apoia. nessa questão desse vazio aí, de a gente não conseguir resolver, e até falando sobre depressão, né? Eu cheguei a um ponto, Elton, que era tão angustiante, que eu tentei contra a minha vida, né? E aí, por ser da área da saúde, consegui algumas medicações e tentei, né? Eu mesmo em casa, e a minha mãe dormindo no quarto, ela acordou primeiro do que eu, daí viu eu com acesso na veia e agulhada, tudo bagunçado no quarto, e sangue. E eu apaguei, porque a função era fazer dormir e não conseguir respirar, né? Porque daí quando tu ceda, o pulmão para de ventilar e tu vai morrer. Elton, não acordei no outro dia, Elton, abri os olhos e tô todo sequelado. Não devo estar mexendo nada, devo ter tido um AVC porque eu parei de respirar. Aí eu comecei a mexer as mãos, não tá mexendo. Vou falar, vou ver se eu escuto. Falei, escutei, mexi as pernas. Quando eu desço, tá minha mãe com a seringa e com os medicamentos. E aí, meu querido? Quando é que tu vai tomar jeito? Tu retornou daquela situação por milagre, né? Não, por milagre. Por milagre. Por milagre. E eu vou te dizer assim, porque a gente quer acabar muito com essa dor, né? Não com a vida. A gente quer acabar com a dor, com aquilo. E a gente acha que a solução é... acabar com a própria vida. Exatamente. Porque eu não senti que o meu filho tinha orgulho de mim. Já tava separado. Que profundeza, Não. Eu fui o abismo e quem me tirou de lá foi Jesus. E tu sabe que é interessante, Miquel? Que uma pessoa como tu, às vezes pessoas como tu, a gente enxerga no ônibus, enxerga no colega de trabalho, etc e tal, em vários ambientes, até mesmo dentro da igreja, nós não percebemos isso, é sutil, né? Não, porque a pessoa que ela tá... Vamos falar... deprimida e angustiada ali, sem Jesus, né? Claro. A gente vive de aparência, que nem o Facebook e o Instagram. De aparência. Todo mundo tá faceiro. Mas aí tu vai ver por detrás dos bastidores, né? Tem uma luta, tem uma tristeza. Forte. E outra, né? Na época eu fazia Uber, daí eu chegava no final de semana, eu levava o pessoal pra festa, pra balada. Chegava no domingo, eu levava as famílias pra churrasco. E eu, e a minha família, e o meu filho, e eu sozinho. Olha o que o inimigo fez comigo. Fez eu... terrível. Comer as bolotinhas ali dos porcos foi pouco pra... Terrível. E sabe o que é interessante? Você disse assim, né, que o teu problema era o ego, né? O egocentrismo, né? E é um problema porque o ego, ele nos deixa no centro, ok? Eles nos deixam no centro. Então aqui a gente não consegue enxergar que nós somos um problema. Verdade. Estamos até tratando isso na escola bíblica, né? Agora, eu não sei se eu devo dizer isso. A tua experiência pode dizer isso. Mas eu acho que Deus, não que Deus quis, mas Deus permitiu a tua saída para quebrar esse ego, Miquel. Com certeza, Pode dizer que Deus crucificou esse ego aí. Com certeza, mano. Porque assim, querendo ou não, hoje eu falo e realmente eu e minha esposa, a gente teve uma conversa muito aberta. E na época, a minha esposa hoje dá glória a Deus. Fala um pouquinho mais no... A minha esposa hoje dá glória a Deus por eu tá na igreja, né? Por estar servindo a Deus. Mas qual esposa que não vai dar glória a Deus, né, Miguel? Ela tem... Pô, meu maridão tá com Jesus, né? Isso aí, é outro homem. Garantido. A minha casa era bem atribulada. Sim, meu filho tinha problemas emocionais. Hoje meu filho, pra honra e glória do Senhor, ele tira 10 em todas as matérias, tinha problema na escola. É uma benção. Aquele guri é um fenômeno. É benção de Deus, mano. Retomando tua pergunta, mano. Ok. Qual foi a pergunta mesmo, mano? Que eu já tava indo lá pra outro patamar. Não, a gente deixa o espírito, né, nos levar, né? A pergunta primária, né, a pergunta primeira, né, foi por que eu não devo, por que eu não devo sair, né, da casa do pai? E aí você já trabalhou. E a questão de que realmente quando Deus permitiu você ir ao mundo, eu acredito que Deus quebrou esse ego, né? Quebrou esse ego. E uma das coisas que Deus fala muito comigo a respeito do ego, e uma das coisas que me fez estudar isso, eu leio também um pouco de Augusto Cury, que é um cara que é psiquiatra, que fala bastante de gestão da emoção. Muito bom. E ele traz Jesus para isso, né? Mas uma das coisas que eu fico pensando e converso muito com Deus, que Jesus, sendo o próprio Deus, ele teve que se esvaziar. Nossa, verdade. Se esvaziar da sua glória, vir se fazer homem
e eu querendo ser cheio de ego. Jesus sendo Jesus fez o oposto, né? Isso. Porque a gente faz. E aí, se eu entendi. sou um discípulo dele, É. não, o meu ego fica onde? Não Bah. tem que ter ego. A primeira coisa que eu tenho que fazer pra me Verdade. servir a Jesus é esvaziar esse ego. Verdade. E a minha soberba não. Jesus, tudo bem, mas Jesus e a soberba não dá certo. Daí Deus, não, vou te tratar um pouquinho. E com o ego lá em cima não tem como liberar perdão, né, Micael? Não. A gente não consegue enxergar isso. E o né? ouvido também, teu ouvido Aham. fica cego. Fica cego, tu fica cego. Aí a questão, né, aí a questão é que você disse ali daquela questão da sua mãe ali, né, ela enxergando toda aquela situação que Deus enxergou. Eu acho que aquela dificuldade que tu passou, né, de até se atentar para a própria vida, porque uma medicação excessiva te leva a óbito, né, mano? Então, assim, eu acredito que aquilo ali é o poço. O poço nos faz refletir também, né, Micael? O poço nos faz refletir, né? Às vezes é preciso a gente estar no poço, no fundo, né? E eu acho que esse rapaz aqui, Micael, do filho pródigo, ele não conseguiria enxergar dentro da casa. Ele teve que sair, infelizmente, ser tratado, né, por Deus, pra poder voltar humildezinho, né? Isso aí. Humildezinho. Não é um ataque, né? Falar isso pra Não, ti, né? não, Humildezinho, né? não, É uma não. expressão assim. Não, com certeza. Voltou no miúdo. Mas eu penso que o filho Deus é pródigo ali, o pai do filho pródigo é o próprio Deus, Vamos né? trabalhar aí, mano. É o próprio Deus, o pai do filho pródigo, né? Que ele exato. vai lá, tu tá achando que no mundo há muito... Porque assim, querendo ou não, se a gente pegar Lúcifer, o que Lúcifer fez? O que ele cobiçou? E acredito e eu creio que o filho pródigo, assim como eu, cobiçava as coisas do mundo, e Sim, não as verdade, coisas de Deus. verdade. Então assim, o mundo começou a ser atrativo. Então Deus que disse, então vai lá, prova do mundo, e depois a gente conversa, meu filho, quando tu vir aqui. E daí depois tem a questão quando ele põe o manto, o calçado, o anel, que daí diz que o anel simboliza a aliança, né? verdade. E Deus, querendo ou não, uma das coisas que eu anotei, né? Ele vai estar sempre te esperando. Deus sempre vai estar te esperando. E ele vai trabalhar na tua maior... Deus nunca vai dizer, não te quero mais. Não tem isso, né? A gente só não pode usar isso pra Ah, cometer erro, né? olha aí, viu que Vou detalhe usar isso bom. como base pra Muito bom. mim pecar e errar, porque Deus vai me perdoar. Depois eu volto e tal. Pode eu ser volto. dura essa volta, porque o inimigo, querendo ou não, por mais que tu esteja lá, ele sabe que tem um chamado. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer tu tentar contra a tua própria vida pra ti não ter nem perdão, pra ti não ter resgate. Não vou ter resgate aí agora. Porque ele não vai querer, ele vai querer ti. E, Micael, não são poucas as pessoas que você às vezes evangeliza, troca uma ideia, né, sobre Jesus, e as pessoas dizem, não, mas eu ainda é cedo pra mim e tal, né? Quando eu ficar velho gagá, eu vou pra igreja. Cara, eu fico a dimensão da pobreza de entendimento que as pessoas têm, né? Visando o tempo eterno que elas vão passar, cara. Colhendo o próprio fruto das suas ações, de não querer Jesus como justificador das suas ações, ele vem como advogado, ele vem como salvador. Quando a pessoa rejeita tudo isso, ela vive a vida que quer viver. Agora veja, o pródigo, ele viveu a vida que quis viver e Deus te deu também, cara, essa oportunidade, né? Agora, infelizmente, né, graças a Deus, Amém. que tu enxergou, glória a Deus, esse posto. Nós vamos dar um intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta a isso, em nome de Jesus. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. A solução em segurança eletrônica para o seu comércio, residência ou condomínio está na Oliveira Sistema de Segurança. Especialização em portões eletrônicos, serralheria, câmeras de monitoramentos, cerca elétrica, alarmes, reparo, serviços e manutenções. Confiança profissional é na Oliveira Sistema de Segurança. Ligue no número
997-790-777. 997-790-777. Confiança profissional é na Oliveira, Sistema de Segurança. Isso aí, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus, é uma alegria, gente, é uma alegria estar com vocês, é uma alegria, né, a oportunidade de você liberar o seu lar pra gente trocar essa ideia espiritual comigo, tá aqui nesta noite, nesta segunda-feira, meu querido irmão, olha, irmão de longa data, né, gente, irmão de longa data, você tem uma ideia, hein, olha, passamos raspando na creche, hein, estudamos junto, e depois de vários anos aí, né, em nome de Jesus, se encontramos, a gente sempre se encontrou, né, damos assim aquele, mas de vez em quando Deus nos proporciona a gente ficar junto sempre, e o valor da amizade, o cara bom de amizade é aquele cara que nunca muda contigo, e eu achei sempre isso no Micael, ele, graças a Deus, Deus abençoou ele com uma intelectualidade, uma inteligência no mundo secular, né, não é à toa, né, que tu trabalha aí, irmão, que tu foi reconhecido, agora recebeu a tua recompensa, foi reconhecido na tua área de trabalho também. O Micael trabalha aí na área hospitalar, assim, essas questões aí de enfermagem, essas coisas aí. E sempre teve uma vida, né, lutada, Deus sempre o abençoou. Eu acho que essa vida dissoluta lá que não deixou ele aproveitar muito, né? Entendeu o processo, mas agora Deus está devolvendo tudo para ele, tá no caminho de Deus, né? Tá aí na excelência do Espírito Santo, né? Tentando, porque a gente sempre tenta, né, fazer a vontade de Deus que é perfeita. Não tem como a gente ser perfeito dentro da vontade de Deus, mas se caminhar para a perfeição dele é a vontade do ser humano, então Deus dá ok para nós e vai nos ajudando neste caminho, amém? Micael tá com a gente aqui, Micael Acosta, né? Ele que tem o podcast, anuncia aí, amado, né? Aproveita aí o canal, porque lá eu me intrometi lá no canal de vocês. Bota aí Rádio Vitória. E nós falamos, nós divulgamos também o que a gente tem. Gostei, né? Humildade lá, o pastor Wanderson lá, benção de Deus. Isso aí, canal Produzindo Frutos, né? Pra quem quer seguir a gente lá, se inscreve no canal lá, é P.F. Produzindo Frutos. Por que P.F? E quando eu fui fazer a inscrição do canal, né? E aí tu põe a pesquisa Produzindo Frutos, aparece um monte de gente falando de plantação, de como produzir os frutos. E como a questão do canal, né, é inspirado numa produção de frutos espirituais. Então eu tive que abreviar P.F. Exato. E depois, pra não chocar lá com a existência. Isso, senão quando tu fosse buscar ia aparecer os canais que tem mais incidência de procuração de como plantar frutos. E aí você se inscreve lá também, tem o Instagram, P.F. produzindo _frutos. Facebook botou também. Ali, já tem aquela página toda lá. Amém. A gente, como é um canal pequeno que tá crescendo agora, né? Isso. Na graça de Deus aí, a gente tem 3 lives, né? Que a gente vai fazer produzindo uma live a cada sexta-feira, que é uma vez por semana, né? Com convidados especiais, e se preparem aí, né? Que tem um convidado que tá vindo aí de grande proporção aí, Elton Ferraz. Você se prepare. Vai ser bem. Isso é lá pelo 2025, que eles vão me convidar pra ir lá. Não, e sabe que eu gostei na mesa lá? O seguinte, cara, o chimarrão, hein? O chimarrão verdinho ali. Não tem problema nenhum, né? É chimarrão, cafezinho preto. Não, o Wanderson, vá salgadinho ali, tem um bolinho ali, né? Tem. Não, e ele é esperto, né? Ele fica bem posicionado. Ele fica bem posicionado. Esse Wanderson... Ele fica bem posicionado. É uma benção, né? Esse projeto é um projeto... Coisa boa. Fica bem à vontade na mesa ali. Achei uma maravilha. Nós estamos... Faz um tempo, né? Eu e o irmão Isaías Fagundes, né? Tem uma equipe aí por trás. Hoje a equipe tá de folga. Eu dei folga pra eles e acabei eu pegando folga no serviço. Eu digo, vou ter que fazer o programa sozinho lá, né? Mas graças a Deus, Deus enviou aí o Micael, né? O Micael Acosta aí pra estar com a gente aí, né? É ele que acabou de dar aí também a sua informação, do seu canal. Mas, Micael, me fugiu aqui a questão que eu ia condicionar aqui. Mas vamos assim, eu quero te aproveitar, tá? Pô, já é 20:09 já, né? Mas vamos lá. Micael, olha, o filho pródigo, né? Você falou que ele foi praticamente ingrato, né? Porque ele não reconheceu essa autoridade do pai, né? Ele não priorizou o pai, né? Ele priorizou os seus planos. Eu acho que tu fez uma anotação aí, queria que tu falasse um pouco sobre isso, que eu achei interessante, porque as pessoas hoje saem do mundo evangélico, saem da igreja, se desviam e não entenderam, cara, que elas servem a Deus, que quando elas resolvem ter a própria vida,
elas estão rejeitando a vida de Deus. Acho que é mais ou menos isso, né? E querendo ou não, agora eu vou usar isso que tu falou, que muita gente acredita que o cristão ele não prospera, né? Então, para prosperar, ele tem que fazer uns meios de campo aí, dar um jeitinho brasileiro. Mas eu, quando eu fui pro mundo, eu acreditava que o mundo era próspero e a igreja não, né? E esqueci que meu Deus é o Deus o dono do ouro e da prata. É o criador disso. E a gente vai pro mundo achando que o mundo é um mundo próspero, né? Ele te dá aquela prosperidade, mas depois ele te cobra, né? Ele não te cobra só o que tu adquiriu, mas também a tua alma, né? E voltando para Jesus, Elton, eu descobri que o maior ouro, não existe como pagar isso. Tu ter paz de Deus na tua vida. Isso aí, eu vou te dizer, e eu vou te falar, vou falar mais aos ouvintes aqui. Deus é bom. Eu, quando eu voltei para Jesus, eu não estava bem ainda financeiramente, né? Graças à oportunidade de Deus tá estabilizando a minha vida e a vida da minha família. Mas o inimigo me tirou tudo, Elton. Imagina, misericórdia. E quem é que me devolveu? Quem é que me deu as coisas de volta? Foi o próprio Deus. Porque eu tive que ser moído, né? Trabalhar, perder esse ego. Inclusive, tu chegou a ter uma clínica, né? Isso. Tu chegou a ter uma clínica. Tem uma clínica. Tu como presidente dela, isso, ok? Isso aí. Irmão, vocês estão vendo, olha, vocês estão vendo a que ponto, né, Deus coloca o homem e a que ponto o diabo nos tira, né? Porque uma vida dissoluta, né, Micael, que é a vida que você viveu, ela acabou com a raça de tudo isso. E eu vejo Deus hoje te exaltando nisso de novo, né? Só que agora com a graça de Deus, né? Amém. Com a graça de Deus. Sem vontade nenhuma. E Deus é prova disso no meu coração. Nada no mundo mais me atrai, porque eu já tive a oportunidade de estar lá que nem um filho pródigo, achar que tinha tudo, né? E a própria Bíblia, até vou aproveitar essa oportunidade, Elton, para falar, que a própria Bíblia no versículo... Deixa eu achar aqui. No versículo 16 de Lucas, capítulo 15, versículo 16, na parte B, fala assim, ó: ninguém lhe dava nada. E eu vou dizer uma coisa pra você, se você acha que o mundo tem algo pra te oferecer, pode ter certeza que vai chegar um momento que ele não vai te dar nada e ainda vai te cobrar. Então, assim, tenha em mente, você que acha que o mundo tem algo pra te oferecer, que a vida no mundo, que os ímpios são mais prósperos que você, vai chegar a vez dele também. Assim como chegou a minha. Chega. A conta chega. Chega. A conta chega. E quando chega, mano, é grande, eu vou te dizer, só a misericórdia de Deus na nossa vida. E ó, não existe coisa melhor que a paz de Deus e tu estar em paz com Deus também. E isso igual tu consegue deitar tua cabecinha no travesseiro, Elton, e dormir em paz. É verdade. Glória a Deus, né? Hoje eu tenho psicólogos e psicólogos. É mesmo, e Jesus, né? Amém, Jesus, isso é psicólogo, isso aí. É Jesus. Agora, Micael, essa paz que Deus nos dá, eu vejo uma substituição de sentimento, né? Eu vi que tu gosta bastante de antropologia, e a minha matéria, desde que me converti, é antropologia bíblica, psicologia e filosofia. Cara, meus livros lá em casa só falam disso. Então eu adoro, né? E quando eu vejo alguém que gosta dessa área, eu gosto de aprofundar essas coisas, né? E essa relação de sentimento é interessante, porque o ser humano vive isso. Sentimento, né? Ele é abastecido, ok? Sentimento, felicidade, você pode ter por várias coisas, né? Diversas coisas. Então o valor do sentimento está por trás dele mesmo. O que abastece meu sentimento? Então veja, Jesus ele tratou isso e disse, olha, eu não vos dou a minha paz como o mundo dá, né? Então quer dizer, você tinha uma paz na igreja, uma paz, lógico, não aprofundada, até porque você tinha um plano, você tinha uma ânsia pelo mundo, você mesmo falou isso, lá na primeira instância. Isso. E aí você foi lá, descobriu um outro estilo de vida. Não é aqui ainda, eu quero lá. E aí você trocou uma paz de Cristo, que ainda não estava fundamentada, exercida, né, em Cristo ali, aprofundada, porque eu acho que tu não ficou... Quantos anos tu ficou na igreja, mano? Mano, se eu fiquei 2 anos, foi muito ali. Eu nem comecei a fazer um curso de teologia, né? Sim. E achava que... Fiz o curso de teologia, né? Sim, que coisa boa. Foi ETAD na época? Foi ETAD, influenciado, né, ali pelo Gelson, pelo Wanderson. Isso. Fazia o Jair França com nós. Exato. E
Mas depois eu descobri que eu não queria aprender nada, só que eu queria aprender para ter conhecimento para passar, mas não para mim. Exato. E hoje, coisa. pelo ego, né? Sim, pelo de, ego. de ser soberbo. Você mesmo disse, o problema era o egocentrismo, isso. né? E hoje a sede que eu tenho por aprender a palavra de Deus é para mim saber como não errar com Deus. Ok, esta é minha meta, mano. Entendeu? Perfeito. É Você como- vai longe, hein? Ó, Como- sinal de ok. Vai Amém? longe. Como claro. não errar com Deus? Não para mim Imagina. chegar e exortar alguém ou explicar para alguém. É. E usar isso na minha vida como exemplo, não para eu ensinar alguém, mas para que Deus se glorifique na minha vida. E automaticamente, quando vir um Elton, vou dar um exemplo. Tô dando um exemplo, né? Sim, Tem o Elton sim, perdido. sim. Hoje eu consigo entender o que são emoções, o que são sentimentos da parte humana, né? A parte química humana, mano. E também consigo entender o porquê que Deus nos permite passar por isso. E aí, para que isso? Para que eu possa cada vez mais saber que eu necessito mais é de Deus. Quero aprender mais dele, de Verdade. como não errar com ele. E essa é a perspectiva de Deus em relação ao conhecimento, Micael. Nós vamos tratar aqui com os meus colegas aqui da equipe Rema sobre a diferença do conhecimento e revelação. Conhecimento e revelação. Conhecimento a teologia te dá, irmão, em abastância. Você vai num livro, vai no outro, eles falam, é a mesma linguagem. Sim, são 2000 anos, né? Exatamente, entendeu? Então tem matéria aí, entendeu? Tem matéria aí pra estudar. Só que a questão não é essa, entendeu? Hoje tu estuda com a revelação de Deus. Se tem um propósito tão puro, né? Porque assim, hoje os pregadores, o que eles querem, né? Eles querem o conhecimento, né, para pregar. Porque é o ofício dele, é o serviço dele, ok. Ele tem que fazer isso mesmo, vai lá, mano, se prepara. Mas melhor que isso, ou antes disso, é ele buscar o conhecimento para ele próprio, amado. Ele precisa se abastecer. Aí que eu te digo que a paz de Deus é abastecida e o sentimento que é gerado pela revelação, Micael, pela comunhão com Deus, nos traz uma alegria inefável. Cara, coisa boa, né? Você chegar em casa ou agora lá, abrir, tá tua família lá, cara, tá tua esposa lá, né? Aquela chata, quero mandar um abraço pra aquela chata. Tá da ouvindo Denise. a gente, no serviço. Ô, Denise! Não, ela não é chata nada, ela não é chata nada. É uma benção, É uma benção, meu amor, o amor da minha vida. O Lorenzo deve estar em casa, ele pediu pra me mandar um abraço pra manda ele. aí, mas aí perdeu, Ô, irmão, meu filho, perdeu a oportunidade, um grande já ganhou abraço de novo. Aí vai lá. Papai te ama aí, e a minha esposa, né, que estamos já em outubro, a gente vai completar agora que a gente começou aí ao namoro e a ficar, foi em outubro, vamos pra 21 anos aí, né, e 21 anos, hein, mano. muito obrigado, meu amor, pela paciência que você teve comigo até hoje. Mas vamos fazer uma janta aí, irmão, pizzaria, vamos ter que comemorar, fazer- capaz que Vamos ter não. que fazer alguma coisa. Não, vamos alimentar o orgânico. Aleluia! Tem que alimentar o corpo. Então, Micael, essa questão então de sentimento, né? Eu vos dou a minha paz e não vos dou como um mundo, né, a dar. Então hoje essa paz você não troca por nada, Micael. Não troca por nada. Amém? De forma alguma. Até quando a gente vem em uma luta e tal, eu tenho pedido muito pro Espírito Santo pra ele me vigiar, né? Mas me vigiar como? Que toda vez que eu venho a proferir algo que dentro do meu coração vem se encher de raiva, né? Eu não tô dizendo que eu não me iro, né, mano? Não tô dizendo que eu não erro, que eu sou perfeito. Tem mas tendências que isso, são mortificadas isso. agora, né? Mas eu peço toda vez que o Espírito Santo diga, ei, e aí, meu filho? Qual vai ser? Tamo aí, tu vai continuar assim? Vai te bobear? É isso aí, Não, entendi. E ele fala mesmo, Micael. Fala Pior que mesmo. faz. Micael, ó, nós temos 10 minutos ainda, eu quero trabalhar Vamos lá. uma condição contigo assim, ó. Lucas 15, 20, a Bíblia diz lá, vai lá, pega lá. Tá aí no Lucas 15, 20? Tô. Lê pra nós aí. Olha o que diz aí e eu quero que você trabalhe essa questão aí. Vamos lá, eu vou te explicar, vai lá. Lê pra nós aí. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Você tem uma perspectiva, porque esse jovem, o que ele fez? Bom, não tinha um evangelista lá para pregar, não precisava. Não tinha uma igreja lá apoiando ele por desviado. Sim. Desviado. Não tinha ninguém ali. A Bíblia diz que ele caiu em si, então quer dizer, ele ativou uma consciência e aí junto ele deu um retroativo memorial, tá? Que é aquela memória passada, Isso. tá tudo guardado lá, etc e tal. Quando tu tava lá no mundo, essa memória se ativava, diz, pô, podia estar bem, por que as pessoas dizem assim, Micael? Guarda aí. Por que as pessoas dizem que é difícil voltar? O que prende, cara? É espiritual? É o demônio que fica no garrão? Tu diz assim, né? Não, e aí vamos lá. Não, mas é difícil, irmão, é difícil.
né? Pra quem tá falando é fácil, né? Não, tu tem que voltar, Micael. Tu tem que servir Jesus novamente. Por que é difícil, irmão? Queria que tu trabalhasse essas duas coisas, ó. Por que é difícil voltar e o que te fez voltar, mano? Te deu força pra voltar. Por que é difícil voltar? Eu vou usar um exemplo que o irmão Gelson, o presbítero Gerson, Olha aí. me deu quando eu tava na mocidade. Eu nunca vou esquecer, foi uma referência na minha vida nessa parte de eu enfrentar a mim mesmo. Ele dizia assim, ó, que o pecado, mano, é como tu pegar uma enxada e for carpinar. Primeira vez que tu capinou, tua mão fica calejada, dói, e depois tu vai indo, daqui a pouco tu acostuma e não sente mais dor, daqui a pouco aquele calo faz parte de ti. E o pecado é a mesma coisa, chega um momento que ele se torna parte de ti. E quando tu vai voltar pra igreja, que tu chega numa igreja, eu nunca vou me esquecer, né? Todas as vezes que eu voltava na igreja, mano, que eu sentava assim, esse mês eu vou voltar pra Jesus, tá ruim a coisa, eu vou voltar pra Jesus. Aí eu chegava lá, mano, o irmão começava a pregar, o próprio pecado dizia assim pra mim, o Vantes é testemunha disso, que uma vez eu fui num culto com ele, e porque as irmãs estavam se esforçando pra louvar, né, mano? Não é todo mundo que sabe louvar, mas tá ali pra louvar a Deus. Exatamente. E aí, mano... Não foram cantar, foram louvar, né? Amém. E aí o irmão, né, cheio de pecado, cheio do entendimento, cheio da graça não, cheio do egocentrismo, né, e da soberba. Mas essas irmãs não fazem nenhuma técnica vocal. O Vantes presenciou isso, eu questionei isso pra ele. E aí eu brigando com as irmãs, e quando um pregador ia, o pregador tinha que saber esboçar alguma coisa, tinha que ter conteúdo. Então Mas se não interessava se ele tava iniciando, não? Não, o cara... não, tem que ter conteúdo. O cara tem que ter, que nem diz, tem que ter bala na agulha. E aí o que acontecia? Eu queria conhecimento, queria isso. E quando eu voltei pra Jesus, porque eu esquecia que eu não tinha que ir lá receber. Porque a gente vai lá pra receber, a gente esquece. Essa é o que eu tô... eu tenho que ir lá receber algo. Você é preparado pra isso, né? Mas na verdade não, tu não tem que ir lá. Tem que ir lá fazer algo pra Deus, porque a Bíblia fala, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E tu tem que chegar a Deus, porque Deus vai estar te esperando ali. Entendeu? E é que nem aqui no versículo 20, e levantando ele, fui eu lá na igreja, né? Porém, quem que já tava me esperando? Uma ação. Quem que já tava me esperando? Era o pai. E como é que o pai tava me esperando? De braços abertos, hein? Só que a gente chega lá como? Já se justificando. É verdade. E isso. Não, mas meu filho, eu não quero saber. Eu não quero saber, só quero que tu venha aqui, que a partir desse momento eu vou tratar contigo daqui. A parte maior tu já fez, tu reconheceu. Entendi. E quando eu voltei pra Jesus, Deus só falou comigo, mano, né? Eu dei uma rodadinha aí, foi em alguns ministérios aí. Até se o irmão Mário estiver ouvindo da Batista. Beijo, um abraço. Foi ele que... Meu chefe. Que legal, cara. E ele que trabalhou no Bacle ali. Que bacana. Trabalhou bastante. Da Batista, minha esposa era da Batista lá. PIB foi em Gravataí. Bíblia. PIB. É isso. PIB Brasil. Primeira igreja batista do Brasil. E aí, ele trabalhou lá e aí minha esposa viu que começou a acender uma chama em mim e começou a sentir... Não é Batista Independente? Não. Primeira igreja batista, PIB. Ok. É que tem várias, né? Tem vários segmentos. Mas é uma benção lá também. E aí a minha esposa viu que começou uma sede em mim. E aí, como a gente ficava... Eu trabalhava à noite, e aí era longe, que era em Cachoeirinha. Então, não adianta. A carne vai te dizer, tu tomou aquele banhozinho, quando chegou, nem vai. Aproveita a família. E tal, E aí, e não é pecado, né? Isso. E aí começamos a ficar apostasiado. E aí ela viu que eu comecei de novo a voltar a ser um homem... Eu sou chato, né, mano? Mas aí Jesus me transformou. Aí a minha esposa ganhou paciência pra me tolerar. É certo. E aí ela... amor, vamos vir aqui pra perto de casa, que a igreja é atrás da minha casa praticamente, né? Da Assembleia de Deus ali. E aí, mano, não adianta. Uma vez, bleiano. Bleiano pra sempre? Pentecostal, assim, é diferente. Pentecostal, mano. No sentido pentecostal, né? Isso. Não que lá não... É uma benção aquela igreja, entendeu? Mas como tu foi criado no berço pentecostal é diferente. E aí eu vou te dizer, mano, aí eu comecei ali e daqui a pouco veio a paz de Deus, eu sentia... Tu sentiu que tu... Não, Deus, é aqui que eu tenho que... E fez assim, é daqui que eu tenho que começar o meu crescimento. Isso. E aí quando eu fiz certo, vai ter que tomar uma posição, vai ter que... E foi como se virasse um disjuntor, mano. A partir daquele momento, o mundo realmente perdeu graça. Certo. E aí vem... Claro que eu venho passando... Lembra uma vez que tu me deu um exemplo, mano, de como o Espírito Santo vai limpando a nossa vida? Tu pegou lá em casa, nunca vou esquecer disso, mano. Viu? Tu pegou, falando do irmão Elton, irmão Vantes foram os que mais trabalharam na minha conversão. Graças a Deus. Deus usa os seus vasos miseráveis. E aí o irmão Elton pegou uma caneca de café, a minha mãe até ficou braba,
que ele botou o café fora. Dona Johnny! Me desculpa, Dona Johnny! E aí o irmão Elton ligou a torneira e disse assim, ó, pensa que essa água é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, trabalhando na tua vida. E o café preto começou a ficar claro. Continua indo nesse processo, mas eu vou te dizer, aquele que pretende voltar, mas não tem força, segue em frente, vai mesmo sem força, porque a hora que Deus te pegar, tu nunca mais vai querer o mundo. Agora tu falou uma coisa lá no carro que a gente ia vindo, né? Eu te falei que Deus vai fazendo conexões, o Espírito Santo. E esse processo, né? Essa água preta que ao entrar, né? A água de Deus vai nos limpando. É um processo que as pessoas passam. Agora, tu falou uma coisa lá no carro interessante, que essa passagem tem dois processos, o filho que foi e o que ficou, né? Isso aí. O que ficou devia de entender, não entendeu nada, né? Exatamente. Trabalha aí pra nós. Na verdade, daí a gente pegaria aquele outro irmão que tá dentro da igreja, né? Tá dentro da igreja, Deus tá ali o tempo todo, né? Não foi pro mundo, e aí ele fica cuidando quem tá indo pro mundo, ou quem tá tendo outro tipo de vida e esquecendo que o próprio Pai, o próprio Deus tá dentro da casa com ele ali, que é só ele chegar, tanto que quando ele vai ter com o pai dele, né? É verdade. Então, quando a gente fala assim do filho pródigo, que nem eu tava falando no carro, que é dois sentidos, é o sentido do filho que foi pro mundo, que seria o cristão, né? Tem aquele cristão que se criou no mundo evangélico e aí tem a curiosidade de ir pro mundão. Não perca seu tempo, você vai só se desanimar. No começo é flores, mas depois a cobrança e a derrota é certa. E aquele que fica, mas fica ali pensando naquele que foi, porque que ele não foi, né? Aquele que foi tá se dando bem. Tem até uma vontadezinha, né? Ele só não vai por causa da religiosidade. Exatamente. Entendeu? Mas se fosse por outras... Ele já tinha ido já também, né? E uma das coisas, né? Não querendo fazer com que aquele que não tenha vontade, mas às vezes por um pouco de fraqueza, que é fraco, não tem posição, daí ele não tem posição com Deus e também não tem posição com ele. Exato. Com o mundo, com ele. Então, em vez dele tomar uma posição com Deus, ele fica naquele meio tempo, em cima do muro, falando do irmão que foi pro mundo e daquele que tá dentro da igreja, sendo que o próprio Deus tá ali do lado dele, só esperando ele tomar uma posição com ele. Verdade é. E aí, se tu usar o cara que foi, o irmão que foi pro mundo e voltou a tomar uma posição com o pai, o que aconteceu? Como é que o pai o presenteou? Não, olha, vou dar uma lida aqui, ó. Olha só. Mas ele, e ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O recebeu são e salvo. Versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, né? Para alegrar-me com os meus amigos. Que conveniência, né? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, esse mendigo, esse otário, com as meretrizes, se lavou com as meretrizes, matasse agora um bezerro cevado para ele, qual é que é? Não, olha só a visão, meu irmão, do filho mais velho que deveria entender o processo, né? Que todo ser humano tem um processo. É isso que eu queria deixar marcado. Todo ser humano tem um processo. Aquele que está tem um processo, aquele que foi tem um processo, né? Então assim, ó, o Espírito Santo está trabalhando. Para tudo é um propósito de Deus. Exatamente, muito bom. Boa frase. Para tudo tem um propósito de Deus. Deus tem duas condições, né? A Kelly até tratou alguns dias atrás, ela falou da questão da vontade diretiva, né? A Kellyzinha também tá. Ela dá uma. Daqui a pouco eu vou trazer ela e botar ela no fogo aqui, né? Aí assim, ó, a vontade permissiva e diretiva, né? Uma coisa comum da gente escutar nos púlpitos, mas há uma profundidade nisso extraordinária. Com certeza. Porque tu falou aqui a frase mesmo, a frase era que para tudo há um propósito. Tudo é um propósito. Na vontade diretiva de Deus, né? Há um propósito, é quando Deus faz. E quando Deus permite, né, a vontade permissiva, Deus também tem um propósito de não ter, né, criado a barreira para... Deixou acontecer, é um livre. E automaticamente ele vai te ensinar nisso. Exato. Ele vai fazer tu ter uma lição no teu erro. Ele vai automaticamente, em qualquer sentido, na alegria ou na tristeza, Deus vai trabalhar na tua vida e vai te ensinar algo. Micael, glória a Deus. Amém. Micael, olha só, 8:50. Amém. E a gente sempre faz o seguinte, a gente dá a aplicação pessoal, né? O conselho bíblico para o ouvinte que está te ouvindo. São dois que eu quero que tu dê.
né? Em 2 minutos eu acredito em milagre. Aquele que fica, né? Aquele que ficou, uma mensagem para aquele que ficou e para aquele que foi. Amém? Tu entendeu a questão ali? Entendi. Entendeu? Vai lá. O irmão que tá na igreja, o irmão que saiu. Foi que saiu. Aqui, vou pegar primeiro o que saiu, tá? Ok. O que saiu, não perde tempo. Não faça que nem o filho pródigo que primeiro foi lá e gastou toda a sua fortuna. Teve que mendigar, né? E ao fundo do poço, não cometa o mesmo erro que eu. Aproveita enquanto há tempo e Deus está tendo misericórdia da tua vida e não está deixando tu sofrer ao máximo. Volta para Jesus. E aquele... e se tu tá querendo voltar e não tem força, só entra na casa de Deus ali e dá um glória lá. Eu vou sem força mesmo. Isso aí. E deixa que é com Deus. Deixa que é com Ele. Ele é o dono do poder. Ele é o onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Só dá o primeiro passo. Jesus só quer isso. E ao que está em casa, né? Que está ali, mas está cego, se preocupando com qualquer outra coisa, né? E esquece de Deus, né? E esquece que Jesus continua no tempo, porque às vezes a gente pega... Tem tempo ainda, Elton? Tem, não, fica tranquilo. Às vezes a gente esquece que Jesus está no templo, né? Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e esquece que Jesus está dentro da igreja. Verdade. E a gente, como servo, a gente quer o quê? Só receber. Comece a levar algo. Assim como tu foi levar como o filho que ficou foi cobrar o pai, ter com o pai, faça isso, mas não vai cobrar, leva para o pai os teus anseios. Leve para ele. A Bíblia diz, né, Paulo aos Filipenses, capítulo 4, acredito, versículo 16, né, não andeis ansiosos, porém levai em oração. Então ora, fala com Deus, que pode ter certeza que esse vazio, mesmo tu estando dentro da igreja, Jesus é o único e suficiente Salvador e que cura e preenche todo o vazio. O teu vazio, o espaço que tu tem vazio aí, é o suficiente do tamanho de Deus te esperando. Tá aí, meu querido Micael Acosta, gente. Micael Acosta comigo nesta noite. Não é sempre essa oportunidade, o cara é muito ocupado. E graças a Deus, Deus proporcionou, né? Me trouxe essa condição, melhor dizendo, dele estar comigo aqui, né, nesta noite. Micael, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Obrigado de verdade. Deixa aí ainda o endereço do canal lá. Para aqueles que querem seguir a gente lá, a gente tá no YouTube, né? p.f.produzindo frutos. No Instagram a gente tá p.f.produzindo_frutos. E no Facebook também a mesma coisa, p.f.produzindo frutos. Deus abençoe a todos e muito obrigado. E se você botar também produzindo frutos, irmão, ele vai lá, ele vai igual. Só que você tem que estar escolhendo, né? Isso aí. Se você mas é muita coisa para lembrar. Não, bota lá, produzindo frutos, você vai ver podcast ali, você vai escolher.